Bom, gerenciamento de mobilidade. Você pode interpretar a mobilidade de duas maneiras, certo? De uma maneira mais, como se fosse mais baixo nível e outra mais alto nível. O mais baixo nível é a forma com que a rede móvel ela fornece o suporte à mobilidade através dos handovers, por exemplo, né? Como eu falei para vocês, tem lá as células, cada célula tem uma estação rádio base, então o sistema celular ele é equipado de algoritmos que permitem, eles ficam monitorando a mobilidade dos usuários, eles sabem quando o usuário precisa passar de uma célula para outra, tá? Então, mas isso é uma mobilidade mais de baixo nível, ela está interna na rede celular, tá? Existe uma mobilidade mais de alto nível quando a gente pensa em camadas mais superiores, quando a gente pensa realmente na camada de rede, por exemplo, né? Então o usuário ele tem um IP, né? E ele sai da área, né, de cobertura da rede de acesso dele e muda para outra rede de acesso, tá? Então rede de acesso ela está vinculada principalmente à camada de enlace, né? Então, quando a gente muda de uma camada de enlace para outra, quando a gente muda de uma rede de acesso para outra, a gente tem que ter uma mobilidade no nível de camada IP, no nível da camada de rede, protocolo IP, tá certo? Então, essa figurinha está dizendo isso, né? Se um usuário ele se move dentro da mesma rede de acesso, não necessariamente ele precisa nem mudar o IP dele, ele pode permanecer com o mesmo IP, tá certo? Uma mobilidade intermediária é quando o usuário ele muda entre redes de acesso, mas ele não precisa manter a conexão dele aberta durante todo o tempo. Ele pode, por exemplo, isso acontece muito quando você muda de rede, mas você pega um IP dinâmico, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, né? Eu fecho aqui meu notebook, vou para a UFC e lá abro o meu notebook e me conecto na rede da UFC. Então, eu mudei de rede de acesso, né? Eu mudei de IP, ok? Mas eu desconectei as minhas conexões ativas que eu tinha naquele momento, né? Quando eu cheguei do outro lado, no outro destino, eu fiz eu reabri as conexões, tá? Mas tem um caso onde você quer, que é o caso de alta mobilidade, que você quer que o endereço IP ele permaneça o mesmo numa situação de alta mobilidade. Então, o Kuroso ele traz até um exemplo de um carro. Você está dirigindo em uma estrada, certo? Em alta velocidade, e você está utilizando um serviço da internet, sei lá, você está assistindo um vídeo do Netflix, tá certo? Então você quer assistir o vídeo do começo ao fim da tua viagem. Então, ao longo da estrada, é claro que aquele carro ele vai passar por diferentes células dentro da área de cobertura de um operador e durante o tempo que ele estiver naquela área de cobertura daquela operadora, pode ser que ele esteja com o mesmo IP. Mas vamos supor que ele ainda que ele precise mudar de uma rede para outra, de outra operadora que não tinha mais cobertura, né, para aquela região. Então ele teve que fazer um handover de uma operadora para outra, né, e teve que mudar teoricamente ele teria que mudar o IP também, porque ele mudou de rede de acesso, né? Então a rede ela tem que ter capacidade de permanecer com o mesmo IP, né, durante todo o trajeto daquele carro. Porque se ele mudar o IP, ele vai perder a conexão que ele tinha com o servidor da Netflix. Ele vai ter que interromper a conexão e reabrir de novo, ou seja, vai ter uma interrupção do vídeo. E se ele permanecer com o mesmo IP, né, mesmo com um cenário de alta mobilidade, ele não perde a conexão. Tá? Então é um caso específico, né? Mas que também é um caso, né, importante, um caso de uso importante. Então, como é que você consegue fazer isso? Né? Tem um esquema.
Tem um esquema para fazer isso que foi pensado, né, que se chama de gerenciamento de mobilidade. Então, o IP móvel, né, o IP móvel é uma variante do protocolo IP que fornece todas as mensagens, né, do protocolo necessárias para fazer toda essa gerência, tá? Mas o IP móvel, não vou falar com detalhes aqui do IP móvel, mas eu vou falar a teoria por detrás dele, tá? Por detrás acontece o seguinte: você tem um nó móvel, que é um nó que ele está mudando de rede de acesso, tá certo? Ele antes permanecia nessa rede home, aqui com esse endereço IP, né? E agora ele passou para uma outra rede, que é uma rede visitada com outro endereço IP. Mas vejam que, como a gente falou, para ele ter esse tipo de experiência, de qualidade de experiência, né, de não ter uma interrupção no serviço que ele está consumindo na internet, ele tem que permanecer com o mesmo IP. Tá? Então ele tem um IP permanente, que é esse 128.119 aqui, né, que é o mesmo IP permanente que ele tinha na rede home dele. Ok? Então ele não mudou esse IP permanente. Mas ao visitar uma rede nova, agora ele precisa do auxílio, né, de dois agentes, né, que nesse caso aqui estão representados por esses dois roteadores das redes. Né? Ele precisa do auxílio desse home agent e do foreign agent, tá? O agente de nativo e o agente, como é que chama? O agente externo. Tá certo? O agente ativo é como se fosse um representante ou um procurador dele na rede nativa dele, e o agente externo é como se fosse esse procurador, né, na rede externa. E esse agente externo, ele aloca para esse usuário um endereço temporário, que é o chamado endereço COA, tá? Carrier of Address, que é um endereço dentro da faixa de endereços IP dessa rede visitada, tá? E é um endereço que é alocado para esse nó móvel, ok? E aí tem o correspondente. O correspondente é a pessoa que quer entrar em contato com esse nó móvel. Então tem a parte do roteamento das mensagens. Né? Tem um roteamento de forma indireta e o roteamento direto. Vou mostrar para vocês como é que esse correspondente ele consegue se comunicar com esse nó móvel utilizando esses dois esquemas. Tá? No modo indireto, no roteamento indireto, né, o correspondente ele não sabe aonde o nó móvel está, tá certo? Mas ele sabe qual é o endereço IP permanente dele. Tá? Então, quando ele manda uma mensagem para o nó móvel, ele encapsula essa mensagem dentro de um pacote IP e o endereço de destino que ele coloca é o endereço IP que ele conhece do nó móvel, que é o 128.119. Tá? Então, ele manda esse pacote IP. Esse pacote IP ele vai ser roteado pela internet e vai chegar na rede nativa dele, porque o endereço IP de destino é o endereço permanente. Aí o que é que acontece? O home agent ele não está no papel de representar aquele usuário, aquele nó móvel, né? Então ele fica sempre atento aos pacotes que estão chegando na rede dele. Né? Quando ele detecta que esse endereço IP, né, não está mais na rede dele, né, ele direciona esse pacote para o agente externo, porque o agente externo ele já entrou em comunicação anteriormente com o home agent para informar para ele que o nó móvel agora está na rede dele. Tá? Então, já existiu uma comunicação anterior, né? Porque na hora que o nó móvel chegou nessa rede visitada, né? Ele se autenticou com o Foreign Agent, o Foreign Agent já alocou para ele um endereço de Care of Address e automaticamente também ele já informou ao Home Agent qual era esse endereço Care of Address. Então, o Home Agent ele consegue encaminhar para a rede visitada esse pacote
que ele acabou de receber. E ele faz isso através de um túnel IP, através de um encapsulamento, onde ele pega o pacote IP que ele recebeu, original, e encapsula ele dentro de um pacote IP maior, onde agora o endereço IP de destino é o endereço care of address. Então isso chega na rede visitada, né? E aí o Foreign Agent desencapsula esse pacote IP e consegue direcionar isso para o nó móvel, tá? E agora o nó móvel, uma vez recebendo esse pacote IP, né, ele consegue mandar a resposta para o correspondente, tá? Só que existe um probleminha com esse esquema, né? Esse roteamento indireto, ele tem um problema do roteamento triangular, que chama, né? Imagina que, por um acaso, né, essa rede visitada, ela está próxima da rede do correspondente, em termos geográficos, tá? Então, não é muito eficiente, né, o correspondente enviar para a rede nativa enviar para a rede visitada, sendo que a rede visitada está bem pertinho do correspondente. Ou seja, a latência dessa comunicação, o RTT, né, que é o tempo de ida e volta, ele iria ser maior, ou seja, o atraso da comunicação seria maior por conta dessa triangulação que foi mal feita. Tá? E aí existe um outro esquema que é o chamado roteamento direto. O roteamento direto, o correspondente, né, o correspondente ele agora tem também um agente que representa esse correspondente. Ele vai se comunicar tanto com home agent como com foreign agent, certo? Então, o correspondente agora, em vez de mandar diretamente os dados, né, do correspondente para a rede nativa, ele faz uma consulta ao home agent, né? O home agent responde para o correspondente agent qual é o endereço COA, qual é o endereço care of address do nó móvel, e agora o agente correspondente consegue fazer esse tunelamento, né, diretamente para a rede visitada. Tá certo? Então ele evita esse problema da triangulação e agora a latência da comunicação possivelmente vai ser melhor, vai ser menor. Tá? E aí ele já envia esse dado para lá, né? E a rede visitada no Foreign Agent, ele desencapsula esse pacote e encaminha para o nó móvel. Tá? Então, é, era essa mais ou menos essa explicação que eu queria dar para vocês. Tem mais alguns outros detalhes aqui, né, principalmente da figura do agente externo âncora, que é quando o nó móvel ele muda de rede, né, e aí aparece aqui um novo agente, um agente externo, né, e o agente externo anterior ele se torna um âncora, né, que ele faz parte aí do encaminhamento das mensagens, tá? Mas nada muito complicado de vocês entenderem, né? Basta dar uma lidinha aí no livro que vocês conseguem entender facilmente.